Galerinha, vejam bem, eu estou aqui pensando e gostaria de convidar vocês a pensar junto com o professor sobre o tema esportes desse terceiro bimestre. Ao longo dessas aulas, o professor veio propondo diversas temáticas. Vamos lembrar? As Olimpíadas, as modalidades esportivas, os princípios e os valores, as Paralimpíadas, o esporte e a classificação dos esportes. Todas essas temáticas, elas vão nos ajudar a compreender, a conhecer um pouquinho mais sobre esse fenômeno que é o esporte. O esporte, ele está incluído em todas as culturas do mundo e ele é praticado por milhões de pessoas no mundo. E aí eu estava pensando, e repito, gostaria de convidar vocês para pensar junto com o professor. Vamos lá? O professor quer fazer algumas perguntas e quer que vocês prestem muita atenção. Tudo isso que vocês viram ao longo dessas aulas, ou melhor, viram e ouviram, é uma forma de esporte que é para todas as pessoas? Essa é a primeira pergunta. O esporte na escola, ele é executado desta forma, onde só os primeiros, só os mais fortes, só os mais habilidosos têm vez? Só o vencedor? E aquele que ficou em segundo lugar, em terceiro lugar, e os perdedores? Então, essa é a segunda pergunta. Eu quero que vocês entendam que na escola nós vamos fazer o esporte educacional, o esporte formativo, que é aquele esporte que todos os alunos vão ter a oportunidade de conhecer e praticar. O esporte de rendimento, o esporte vitorioso, o esporte que está vinculado ao capitalismo, ao dinheiro, às grandes marcas, às mídias, este é um esporte legal, mas é um esporte que está fora da escola. É um esporte para poucos. É um esporte em que a grande maioria é excluído. E eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho sobre isso. Qual é o papel do esporte na nossa vida? Ele pode nos ajudar como uma ferramenta de educação, ele pode nos ajudar nos ensinando princípios e valores, ele pode nos ajudar na participação de todas as pessoas, gerando saúde, qualidade de vida. E esse esporte que o professor passou para vocês é exatamente para que vocês possam pensar qual é o tipo de esporte que eu posso fazer para me beneficiar, para trazer benefícios para a minha saúde, para a saúde dos meus familiares, porque eu gero saúde, qualidade de vida, bem-estar, o esporte participativo. Porque o esporte que o professor trouxe para vocês é como se fosse o ponto final, que muitos de vocês, se dedicarem, se empenharem, tiverem a oportunidade, vocês podem se tornar atletas de rendimento, atletas profissionais. Mas é necessário que haja uma soma de vários fatores. Na escola, nós vamos praticar de tudo um pouquinho, aprendendo os princípios, os valores, aprendendo a respeitar a diversidade, e nós não vamos visar o rendimento. Nós tivemos agora recentemente as Olimpíadas, no qual somente o primeiro lugar é que tem vez. E isso não é bom, porque isso exclui as pessoas. E o esporte que o professor quer ensinar para vocês é um esporte de inclusão. É um esporte que vai trazer benefícios para a saúde de vocês. Vai ajudar no crescimento e no desenvolvimento. Então vamos pensar um pouquinho sobre o esporte de forma geral. Entendam que existe esse esporte que é propagado pela mídia, pela televisão, pelas grandes marcas,
mas que é um esporte que não está conectado com o esporte da escola. Porque no esporte da escola, nós vamos aprender a cooperar, nós vamos aprender a competir também. Nós vamos aprender a ganhar e nós vamos aprender a perder. Mas que a gente não desrespeite, que a gente não ultrapasse os limites da convivência. Então, esta é a aula de hoje. Pensar sobre o esporte. Muito legal o que o professor trouxe. É motivador, é incentivador. Mas agora vai vir o lado reflexivo, o lado do pensamento e da crítica. Eu sei que existe este esporte, mas esse esporte é algo a ser alcançado. Agora, o esporte que nós vamos fazer é um esporte que vai me ensinar, que vai me ajudar a ser solidário, que vai me ensinar a ter princípios e valores, a respeitar, a valorizar a diferença. E que este esporte que eu vou aprender na escola é um esporte que vai ajudar no meu crescimento, no meu desenvolvimento e na minha aprendizagem, para que eu possa ir crescendo cada vez mais saudável, cada vez mais participativo. Então o professor fecha esse bloco do esporte convidando você a pensar, a refletir, a conversar com os familiares sobre o tema esporte. Por que só o futebol? E as outras modalidades? Porque o futebol gera dinheiro, gera renda. Então, na escola nós vamos praticar o futebol, mas nós vamos praticar outras práticas corporais, outros conteúdos, para que vocês possam entender todo esse processo. Então, é assim que nós vamos aprender os esportes, entendendo as várias partes que compõem o esporte de rendimento, o esporte educação e o esporte participação, que é aquele que você pode fazer lá no seu bairro, lá na sua comunidade, lá na sua casa, com a sua família, no parque, nos clubes, como prazer, como motivação e como forma de se desenvolver, participando, entendendo, respeitando as regras. Já sabemos que o esporte possui regras, e essas regras do esporte profissional não podem ser mexidas, mas o esporte praticado na escola, o esporte praticado no parque, aos finais de semana, as regras podem ser alteradas para que todos possam participar, para que todos possam se divertir. Então vamos refletir e vamos pensar. Até que ponto eu posso praticar esportes para trazer benefícios para a minha saúde e para o meu desenvolvimento? E até que ponto o esporte regrado, o esporte vinculado às mídias, à televisão, às grandes marcas, me exclui? Então, essa é a nossa aula, esse é o nosso fechamento. Então, vamos pensar, vamos ser críticos, reflexivos, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais inclusiva e mais participativa. Tá joia? Eu concluo este bloco de aulas de esportes desta forma. Então, juntos, nós vamos aprender o esporte na escola e para além da escola. Tá joia? Um grande abraço, prepare-se, porque agora virão as atividades práticas. Tchau!